Olá pessoal, professor Mozart aqui para a nossa segunda revisão da aula de AutoCAD 2026. Espero que vocês aproveitem esta revisão para reforçar o aprendizado. Continuem praticando e nos vemos na próxima aula. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso desenho do banheiro que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Essa aula aqui é só para quem faltou ou precisar de um reforço ou esqueceu algum comando. Vamos lá? Bom, a gente está assim, com o desenho das paredes do banheiro já pronta, o layer parede aqui em cima, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai desenhar agora as portas e as janelas. Porta aqui e janela aqui. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa é criar um layer para essas portas e janelas. Vou vir aqui na folhinha aqui em cima, novo layer, e vou escrever esquadrias, que daí já engloba as portas e janelas. Se você preferir fazer um só de porta e um só de janela, fica à vontade. A cor que a gente vai escolher, escolhe aqui nesse quadradinho, que vai ser o amarelo, que equivale à caneta Nankin 02. Cliquei e dei um OK. Tá? A espessura da caneta, ó, tá aqui. Eu preciso arrumar. A espessura da caneta vai ser a 0.20 ou 0.2, como a gente costuma dizer, tá? E dá um OK. Então, layers esquadrias com a cor amarela, espessura 0.2. Se eu vier aqui e der 2 cliques em frente ao nome do layer, ó, 2 cliques, o tiquezinho verde vem para cá. Tá aí, então, o layer esquadria já está valendo, já está corrente. É só vir aqui em cima agora e fechar essa janela. Então, confirmando layer esquadrias aqui em cima. Se você não clicou, não tem problema. É só clicar na setinha aqui do lado e vai lá e escolhe o teu layer esquadrias, tá? Então, tá lá. Bom, janela é fácil fazer. A gente tem aqui parede de 15 centímetros, né? Então, a gente vai lá desenhar uma linha do lado de fora, do lado de dentro e do lado de dentro aqui, no meio, né? E do lado de dentro. Então, como esse desenho vai ser impresso numa escala maior, a gente pode colocar uma espessura aqui das esquadrias, tá? Então, a gente poderia deixar assim, se fosse numa escala muito pequena, uma escala 1:100, por exemplo, tá? Como não é o caso, eu vou deletar aqui. E vou dar um offset ou um deslocamento no CAD em português, clico lá em cima e vou digitar 0.05. Enter. Clico na linha de fora, clico para dentro. Clico na linha do meio, clico para dentro. E Enter para sair do comando ou ESC. Você percebe que aqui é a linha de fora da parede, a linha de dentro da parede e aqui equivale à espessura da janela, tá? Então está feito lá o desenho da janela. Agora eu vou desenhar a porta. Eu poderia, né, fazer a porta com linha por linha e formando o retângulo da porta. Mas vamos aprender o novo comando, que é o comando retângulo. Como é que eu faço? A porta vai abrir aqui para dentro. Se ela vai abrir para dentro, a dobradiça vai estar neste canto aqui, tá? Bom, antes de clicar nesse canto, vamos entender uma coisa. O AutoCAD ele tem dois eixos quando a gente está trabalhando em desenho em planta, em desenho 2D, que é um eixo horizontal, que é o eixo X, e um vertical, que é o eixo Y. Então, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, eu posso dizer que esta linha tem tantos centímetros no eixo Y. E saindo daqui, essa linha tem tantos metros no eixo X. Bom, neste caso aqui, se o ponto central está aqui e eu estou indo para cima, a linha é positiva. Se eu estou nesse centro aqui, nesse ponto, e a linha é para baixo, a linha é negativa. Se eu estou nesse ponto e venho para a esquerda, é negativo. Se eu estou nesse ponto e venho para a direita, é positivo. Por que a gente precisa saber disso?
para poder desenhar um retângulo com medida certinha. Tá? Então, pego lá a ferramenta retângulo, vou vir aqui no ponto certinho, onde estaria a dobradiça. Olha só, estou só movimentando o mouse, eu vou desenhar um retângulo. Só que eu vou desenhar ele já com as medidas. Como que a gente faz isso? Eu digito arroba, percebe que já apareceu aí na tela o arroba. E eu tenho que especificar ele a medida. Percebe que aqui, nesse quadrinho branco, está lá menos 1,74, porque a gente está indo para a esquerda. Só que a nossa medida não é essa, né? A nossa medida é o tamanho da porta, que é 70 centímetros. Então, como é que eu vou digitar isso? Se lá está menos, eu vou manter o menos. Menos 0,7. Não precisa nem colocar o 0,70, entendeu? Só o 0,7 ele já entende, tá? Aperto agora vírgula. Por que que eu apertei o vírgula? Para ir para outra medida. Tá vendo que a outra medida está negativa também? Porque está para baixo, que é a posição mais ou menos que eu quero essa porta, tá? Então eu vou digitar menos 0,035, que é 3,5 centímetros, né? Que equivale a uma espessura de uma porta. E dou Enter. Tá lá o desenho da porta feito, tá? Bom, agora eu preciso desenhar aquele arco, né, que forma a abertura da porta. Eu vou lá em cima, ó, arco, e pego o primeiro aqui, ó, 3 pontos. Esse é facinho, ó, vou dar um zoom para ficar mais fácil de enxergar. Clico nesse primeiro ponto, clico no segundo ponto e clico no terceiro ponto. Bem, se eu der um zoom bem grande aqui, eu vou ver que tem duas linhas sobrepostas, ó, tá vendo? Tem duas linhas sobrepostas. O certo é eu cortar essa que está curva aqui, que é o pedaço do arco. Então, eu pego o trim lá em cima, ou cortar, e clico só na linha que era a continuação do arco. Tá feito. E dou um Enter ou um ESC para sair do comando. Bem, já temos portas, já temos janelas. Agora a gente vai desenhar o mobiliário, tá? O mobiliário vai ter um box aqui de 90 centímetros. Aí depois na sequência tem o espaço de um lavatório, de um vaso sanitário e depois o lavatório. Então vamos por partes. Primeira coisa é criar um layer chamado móveis ou mobiliário. Então vamos lá em cima, layer. Vou criar um novo layer chamado móveis. Aí fica a teu critério móveis ou mobiliário. E eu vou colocar a cor desse layer de vermelho, daqui de baixo, equivale a 0,1, tá? E dou um OK. E aqui do lado eu altero a espessura da linha para 0,1. Olha só, eu não tenho 0,1, 0,1, mas eu tenho 0,09, que é praticamente a mesma coisa, ou 0,13. Eu vou colocar 0,13, vocês vão entender mais para frente o porquê. E dou um OK. Tá lá, alterou. Eu quero já deixar ele corrente. Então, vou dar 2 cliques em frente à palavra móveis e aí posso fechar a janela. Então, conferindo, lá em cima eu estou com o layer móveis. Se ele não está valendo, venho aqui e clico em cima da palavra nome do layer. Bem, vamos entender o que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai fazer um box aqui de 90 centímetros, só que eu não tenho nenhuma linha de referência aqui. Então, eu vou criar várias linhas de referência. Quer ver só? Deslocamento. A distância do box é 90 centímetros. Eu já sei que no meio do box vai ter um chuveiro. Então, metade de 90 centímetros é 45. Então, eu vou digitar ponto 45, Enter. Clico neste pedacinho de linha e clico para o lado. Então, eu sei que deste ponto até esse tem 45. Clico desse para esse, tenho mais 45, então o total de 90 centímetros. E um ESC para sair do comando. Aí tem um comando novo, estender. Se você digitar EST de estender, você vai entrar no comando. No meu caso, como está em inglês, é o extend aqui.
Clicou lá no estender, é só você clicar na pontinha da linha, ó, e ela já vai adiante. Só dá um Enter para finalizar o comando. Bem, mas ficou no layer errado, né? Porque eu estou usando aqui as linhas de referência, ele copia sempre a linha. Não tem problema, eu clico em cima da linha, vou lá no layer, nas camadas de layer e clico em cima da palavra móveis. Pronto. E ESC para sair do comando. Agora está no layer certo. Bom, essa linha aqui vai ser o equivalente ao vidro, né? Então, um vidro de um vidro temperado, de um box, por exemplo, é 0,06, ou seja, é muito fininho. Mas para dar uma melhorada no visual, a gente vai fazer com 1 centímetro, tá? Então, como é que a gente faz? Vai lá em cima do deslocar, digita lá 0,01, Enter. Clica na linha, clica para um lado, clica na mesma linha, clica para o outro lado. Olha só, já tenho 3 linhas aqui. Bom, eu preciso fazer o vidro correndo de dentro e o fixo do lado de fora. Aí tá fácil. Eu pego uma linha, vou no meio aqui do vidro e... Opa, o que eu fiz errado? Olha lá, tá torto, porque meu orto não está ligado. Então, Ctrl Z, clico aqui para deixar o orto conectado. E agora sim, linha, meio, cliquei. Qualquer medida. Só cliquei para ficar mais visível para vocês. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó. O que eu vou fazer? Cortar, corta essa linha e corta essa linha. O que acontece agora? Este vidro de 1 centímetro vai correr para trás do outro que está fixo. Então, ele está prontinho aqui. Bom, continuando. Vamos fazer o chuveiro aqui. O chuveiro é uma linha que tem em média de 30 centímetros, né? Que é o caninho do chuveiro. Vou desenhar para cá ponto 30, uma linha qualquer de ponto 30 centímetros. Eu sei que eu fiquei com uma linha aqui dentro, tá vendo? Ó, eu abri uma janela sem comando nenhum. Selecionei e deletei, para não ficar os lixinhos lá no final, tá? Bem, continuando. Eu vou colocar a espessura do cano. Vamos considerar que esse cano é um cano de 3/4 de 3 centímetros. Novamente, eu pego lá o deslocamento, 0,03, Enter. Clico na linha, clico para um lado. Opa, desculpa. Deslocamento, dá um ESC aí, que eu dei a medida errada. ESC, volta lá no deslocamento. Se o caninho vai ter 3 centímetros, eu tenho 1,5 para cada lado. Tá? Então, a medida é 0,015, Enter. Agora sim, clico para um lado, clico para o outro. Tá lá. E agora, eu posso deletar esta linha aqui do meio e eu vou desenhar um círculo. Vou deixar a linha do meio que eu vou precisar dela, desculpa. Dá um Ctrl Z aí. Um círculo no meio aqui e qualquer medida, porque o chuveiro pode ter várias medidas, né? Então, coloquei uma medida qualquer que seja proporcional aí ao desenho. Feito isso, só cortar as linhas. Cortei, cortei, cortei. Então, está desenhado o chuveiro, Enter. Bom, vamos para o vaso sanitário agora. O vaso sanitário vai estar num espaço aqui de 80 centímetros. Poderia ser 70 centímetros, poderia ser 90, depende do tamanho do banheiro, né? Então, eu preciso de algumas linhas de construção aqui para saber onde é que vai estar o meio do vaso sanitário e o espaço do vaso sanitário. Vamos considerar 80 centímetros. Então, vou pegar lá, deslocamento, vou digitar ponto 4, Enter. Por que ponto 4? Vou pegar dessa linha aqui de fora e jogar para cá, porque aqui vai ser o centro do vaso sanitário. Mais ponto 4, e aqui vai ser o espaço do vaso sanitário. Agora eu preciso desenhar o vaso sanitário para encaixar ele aqui. Como é que a gente vai fazer ele?
Vamos fazer ele à base de um retângulo, porque eu não ensinei vocês ainda a inserir bloquinhos, criar bloquinhos. Por enquanto, vamos aprender assim. Vamos lá desenhar um retângulo. Cliquei em qualquer lugar. Abri aqui, por que lado eu vou desenhar o vaso sanitário. O vaso sanitário tem 40 centímetros de largura e 60 de profundidade. É uma medida meio que padrão. Claro que existe alguns um pouquinho menor e alguns um pouquinho maior. Como é que a gente digita esse retângulo na medida? Arroba, ponto 4, vírgula, ponto 6. Enter. Desenhou o retângulo, simples assim. Agora a gente vai aprender mais um comando, que é o mover. Então, vamos lá em cima, comando mover, o meu aqui é move. Clico na linha do vaso sanitário, cliquei. O AutoCAD fica perguntando aqui embaixo, ó, move seleção do objeto. Quer movimentar mais alguma coisa? Você quer, pode clicar em várias coisas e mover várias coisas ao mesmo tempo. A gente não quer. A gente quer só movimentar o vaso sanitário. Então, dá um Enter. Agora ele pergunta aqui embaixo, especifique um ponto de base. Um ponto de base bom é o meio do vaso sanitário aqui, ó. Porque este meio aqui eu vou encaixar no meio aqui, tá? Vamos fazer de conta que não está aparecendo o meio aqui, tá? Então vou dar um ESC e a gente vai digitar o comando OSNAP. Só digitar OSNAP, OSNAP, Enter. Vai abrir essa janelinha aqui. Veja se aí na tua janelinha está acionado endpoint, midpoint, centro. Node aqui não precisa. Intersecção é bom deixar. Extensão não precisa. Perpendicular é importante deixar. E Nearest também não precisa, tá? Então vamos deixar só esses 5 aqui e dar um OK. Vamos lá de novo. Move. Seleciona a linha do vaso sanitário, Enter. Percebe que agora já vai estar aparecendo o triangulinho lá do ponto do meio. Cliquei nele e vou levar para o meio onde eu quero o vaso sanitário. Cliquei lá, está no centro certinho daquele espaço, mas percebe que eu precisei construir linha Eu precisei desenhar uma linha de construção, aí eu posso deletar ela. Vamos aproveitar e desenhar o lavatório aqui. O lavatório está fácil. Se eu pegar esta linha para cá, já que eu não sei o tamanho que sobrou aqui, eu poderia desenhar um retângulo se eu soubesse o tamanho. Como eu não sei, eu vou desenhar o retângulo no espaço que sobrou. Vamos lá. Offset ou deslocamento e vou colocar ponto 55. Lavatório tem várias profundidades. O mais profundo seria o equivalente à profundidade de uma pia de cozinha, que seria 60. Em alguns momentos, quando o banheiro é grande, pode colocar 60. É de 60 para menor. Então, eu coloquei ponto 55 para ficar na média. Enter. Clico na linha da parede e clico para fora. E Enter para sair. Ah, mas a linha não está vermelha, não está no mesmo layer. Não tem problema, a gente já vai resolver isso já, tá? Antes, vamos cortar esses pedaços aqui? Pode cortar com o cortar aqui, mas você vai ter que cortar pedacinho por pedacinho. Eu já vou direto no fillet. E a gente já fez esse para fazer os cantinhos aqui das paredes. Eu clico na linha que eu quero que fique, no pedaço que eu quero que fique, e clico no pedaço que eu quero que fique. Tá lá, e Enter para sair do comando e ESC para cancelar. Aí você vai dizer, mas a linha continua vermelha. Não tem problema, a gente vai colocar para o layer certo. Tá vendo essa ferramenta aqui do pincel? É a mesma coisa que funciona no Word, no PowerPoint, mesma coisa. Clica nele, provavelmente o teu vai abrir uma janela aqui para baixo, você clica nele de novo. No meu ele já está meio configurado para só clicar nele. E eu vou clicar na linha vermelha, que eu quero copiar essas propriedades dessa linha vermelha para a linha azul. E Enter e ESC para sair. Pronto.
tá feitinho. Então, eu já estou com o espaço do lavatório, do vaso sanitário, do box. Bom, agora eu preciso colocar piso. Então, vamos criar um layer chamado piso. Então, novo layer, escreve lá piso. A cor vai continuar vermelha, só que aqui na espessura da caneta, a gente vai colocar a mais fininha de todas, que eu não quero que ele faça muita bagunça, muita poluição visual no meu desenho. Então, eu coloquei a mais fininha e dei um OK. Para eu deixar ele acionado, 2 cliques na frente, o tiquezinho verde já vem para frente do piso, é só fechar. Ele vai ficar aparecendo aqui em cima. Primeira coisa que eu preciso é fechar o desenho. Como a gente não sabe o que vai ter aqui do lado de fora, normalmente é o quarto ou é um corredor, né? Então a gente vai desenhar uma linha daqui até aqui, que equivale à soleira, tá? Mas hoje em dia a gente não desenha soleira, então eu preciso limitar até onde que vai o banheiro. Só isso. E agora a gente precisa colocar uma textura, né, de algum revestimento. Então, o comando é hatch. Tá aqui. Cliquei nele. Esse é meio chatinho, tá? Se você clicar aqui, ó, nessa seta, vão abrir vários deles. Eu vou pegar esse aqui, que é o que eu gosto mais para piso, tá? Cliquei. Se eu clicar aqui dentro, ó, aliás, eu nem cliquei, ó, só posicionei sem clicar. Ele já dá um preview, mais ou menos, do tamanho que vai ficar esse desenho. Eu vou dar um clique do jeito que está aí. Cliquei. Eu posso vir aqui, ó, onde está a medida e colocar maior, ó lá, ele vai aumentando. Talvez o teu esteja tão pequenininho que fique parecendo um borrão só. Ou posso diminuir para ficar tamanho de pastilha. Tá? Isso não é o mais importante. Eu não quero que ele fique na diagonal, eu quero que ele fique retinho. Então, eu tenho aqui em cima, ó, ângulo, e vou colocar um ângulo de 45 graus. É só dar 2 cliques, ele vai ficar azul, 45 e clico fora. Olha lá, ele já ficou do jeitinho que eu queria. E aí eu vou mexer aqui no tamanho, ó. Eu vou deixar com 1, tá? E aí eu venho do lado de fora, clico de novo e venho aqui também, clico de novo e Enter. Se der algum erro, é porque o teu desenho está com algum pedacinho em algum lugar aberto. Aí é um samba danado para a gente conseguir descobrir aonde que está aberto, tá? Então, daí eu sugiro que você refaça o seu desenho do jeito certinho. E por hoje é só. É isso aqui. Então a gente tem as paredes, janelas, janela, porta, piso e móveis. Ah, mas moça, para que criar esse negócio de layer e tudo mais? Veja só, esse desenho aqui, para um pedreiro construir, precisa das medidas que a gente não colocou ainda. Mas ele não vai precisar dos móveis, por exemplo, e não vai precisar do piso. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em cima e vou colocar, eu quero as paredes, eu vou colocar um layer parede corrente. Tá feito. Eu posso vir aqui em cima e pegar o layer móveis e congelar ele. Olha lá, ele sumiu. Eu posso vir aqui em cima e congelar o layer piso. Tá lá, ele sumiu. Só que tem que tomar cuidado com um detalhe. Se eu mover esse desenho, o que eu congelei não vai junto com o desenho, ele vai ficar para trás. Quer ver só? Olha lá. Vou mover esse desenho todo aqui, para o lado aqui. Aí eu resolvi que eu vou descongelar os móveis e o piso. Onde ficou o piso e onde ficou o desenho. Então tem que tomar esse cuidado aí com a diferença de um com o outro, tá? Agora, se eu vou só apagar a luz, né? Então eu venho aqui, se eu só apagar a luzinha aqui, ó, ele sumiu também. Se eu vier aqui apagar a luzinha do piso, ele sumiu também. E se eu fizer a mesma coisa, mover, mover para lá, pronto. Será que ele foi junto ou não? Não. Ficou lá do mesmo jeito.
tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado a hora que a gente congela e acaba movimentando o desenho, tá bom? Por hoje é só. Espero que tenha ajudado.